Primeiramente, eu vou falar sobre um pouquinho da Web3. Só passar previamente que nos últimos anos o uso da internet ele vem passando por diferentes ondas e na onda atual a gente está na Web 3.0. E aí, dentro disso, tem surgido uma geração de projetos que visam estruturar conteúdo que está disponível na rede mundial de computador. E é conhecido como a web inteligente. O blockchain é uma tecnologia que faz parte e tem um conceito de registro compartilhado de sistemas distribuídos, e que também engloba as criptomoedas. Ela tem uma dimensão internacional. Vou mostrar um outro modelo aqui abaixo. E é uma tecnologia que foi criada pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto no ano de 2009. E aí é uma cadeia que registra cuidadosamente informações por meio de chave pública, entradas e saídas, e são descentralizadas. Aqui eu tenho esse exemplo do que seria o blockchain, uma forma bem simplificada, que é o Silvio, que quer enviar 10 unidades para o Arthur, e ele envia por meio de uma transação que entra numa fila. O aluno pega a transação da fila, confirma se Silvio possui saldo na sua conta, retira a quantidade e insere na conta do Arthur. Depois do 3, ele vem para o 4, que o aluno escreve essa transação na folha do fichário. E depois, quando o aluno preenche a folha, ele precisa resolver um problema matemático. Aí vai para o 6, que é onde os professores validam a resposta do problema matemático. E depois tem a resposta correta do problema e o aluno ganha o prêmio e uma nova folha é adicionada no fichário. E aqui o saldo da conta do Arthur é atualizado com mais de 10 unidades e o do Silvio com menos de 10 unidades. E por último, o fichário de todos os alunos e professores é atualizado com uma cópia da folha do aluno que registrou a informação. E aí aqui tem esse modelo, né, de como seria o encadeamento das transações em blockchain. No caso aqui, esse TX certifica as transações. E logo abaixo, eu tenho o slide da chave pública, que é como que funciona, né, por trás do blockchain, os registros através das chaves. E com as chaves, o uso das chaves torna a tecnologia mais confiável, imutável, porque às vezes, uma vez que o registro é inserido, ele não pode ser mais alterado, e público porque uma condição é necessária para que o indivíduo possa ter acesso ao registro do blockchain dentro da internet. E também é uma tecnologia distribuída porque nessa cadeia de registro não há armazenamento único do servidor central e tem milhões de máquinas distribuídas pelo mundo todo. Aí aqui é um modelo da transação, de como que funciona. Uma pessoa, ela tem uma carteira e quer enviar uma quantia para a carteira B. Aí aqui, do 1, ele vai para o 2, que essa transação é feita pela web, em forma de bloco, contendo as informações. E depois esse bloco é transmitido na web, a transação entre A e B entra em processo de validação, e pessoas, empresas que trabalham com validação aprovam a transação entre A e B.
O novo bloco, agora, ele é validado e entra na cadeia de blocos B, onde estão contidas transações feitas por B, e o Bitcoin chega efetivamente à carteira de B. E aí, assim, falando mais um pouco do blockchain, é um conjunto de regras, né, de procedimentos que envolve vários novos participantes. E aqui nesse desenho 4 fala que as empresas que podem aprovar ou pessoas, ou seja, é uma tecnologia que pode ser feita por peer-to-peer ou business to business para ser concluída sem necessidade de ter um terceiro. E aí, no caso, para as transações acontecerem, basta ter um intermediário dessas duas formas. Aí aqui tem um pouco do código por trás de como que funciona, né, essas estruturas. Aqui é um registro das transações, que no caso o S significa sender, que é a pessoa que envia, e o R é receiver, a pessoa que recebe. E aí o que envia, ele faz transação com o que recebe, e aí tem esse registro aqui das transações que foram feitas. Isso daqui é uma chave que é gerada, né? Cada um, quando cria uma carteira na rede, recebe esse hash, que é o número dos blocos que são gerados. Eu vou explicar um pouco mais na frente sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. E aqui, mais uma vez, que tem a localização da onde que são gerados os blocos. Esse exemplo aqui que eu peguei da blockchain.info mostra o bloco, né, o número do bloco e todas as informações que saem quando um novo bloco é gerado. Aí, para me explicar melhor, eu vou mostrar um site aqui para vocês de como funciona, para ficar melhor de entender. O pessoal aí no grupo já tinha ouvido falar de blockchain, criptomoedas, já leu alguma coisa sobre isso? Professor, eu tenho uma dúvida. Bitcoin, ó. O blockchain, ele está ligado diretamente com as criptomoedas ou ele tem aplicação em várias outras coisas? Bom, a Letícia deve falar, né? Se a Letícia não falar, a gente volta nesse assunto. Sim, o blockchain, ele é uma tecnologia que foi inventada pelo criador do Bitcoin. E aí, novas tecnologias se basearam nessa arquitetura e fizeram outras coisas. Tem muitas outras aplicações que utilizam esse tipo de arquitetura em blockchain, né? E no Tem um caso, aluno lá no então, responde a mestrado, pergunta. Letícia, o Emanuel, ele está fazendo toda uma análise aí, né? Ele está filtrando aí, sei lá, acho que ele achou mais de 200 artigos que usam o blockchain em cadeias de suprimentos. Então, ele está Ele é utilizado analisando a em vários. utilização desse blockchain em cadeias de suprimentos.
eu vi várias informações relacionadas a projetos dentro de blockchain. As pessoas usam para várias coisas, assim. É bem uma arquitetura bem massa. E aí o exemplo que eu ia mostrar para vocês aqui é o seguinte. Como eu disse que os números, né, identificados são gerados, toda vez que alguém entra, gera esse código como se fosse um código, né, que é único. E aí tem um lugar que dá para ver todos os blocos. No caso, vou mostrar para vocês agora. Esse site aqui, eu copiei aquele número, né, e vou colar aqui e vou pesquisar. Aí que fala, né, existem 2 blockchains com resultado pela sua pesquisa. Aí eu vou selecionar Bitcoin. Esse aqui, ele é do Bitcoin, especificamente. Aí cada criptomoeda vai ter um diferente, uma iniciação diferente, né? E aí aqui tá falando, nesse endereço eu consigo ver todas as informações que tem, tipo, todos os registros, quanto que tem nisso, nessa carteira, né? Então, tipo, aqui tá falando que recebeu um total de 0,144927660 BTCs, que dá mais ou menos isso aqui em dólar, e que enviou esse tanto e que dá mais ou menos isso em dólar. E agora, atualmente, não tem nada. E assim como dá para ver do Bitcoin, também dá para ver o de outra cripto. Por exemplo, como eu disse, outro exemplo é a da rede Ethereum, que também é uma outra criptomoeda, que está também na geração. O Bitcoin era a primeira geração de cripto e a Ethereum é a segunda geração. Eu vou falar também um pouquinho dela mais para frente. Aí aqui, estou mostrando o modelo de pesquisa, né? E aqui já fala, este é o endereço transacional da Ethereum, recebeu 0 Ethereum, tem um total de 0 Ethereum. É uma carteira minha que eu criei e abandonei. Tá, aí o que eu queria mostrar era basicamente isso, né? Para entender melhor sobre a questão do blockchain, que é um livro de registro e que é público e todos podem ver, são blocos imutáveis. E aí eu vou continuar falando do Bitcoin. É uma criptomoeda que foi inventada em 2008 e que foi conhecida através de... Seu conceito é como se fosse um sistema de dinheiro eletrônico. E aí foi criado o conceito de ter... de dar que outra pessoa exerça o controle sobre o sistema e tem a vantagem de poder fazer pagamentos com menores taxas, com rapidez, segurança, movimentação, transparência também. E também, outra coisa que eu queria falar relacionada a criptomoedas, elas começaram a ser implementadas em modelos de negócios e o fato de surgir foi por conta de que tinha, na época, uma grande insatisfação social com o mercado financeiro, e aí ele tinha acabado de entrar em crise, e aí com isso deu início à criação do Bitcoin. E aí é uma criptomoeda de primeira geração, que é registrada na rede descentralizada, né, que seria o do blockchain. E no caso, um outro detalhe importante para estar falando também é que, na verdade, ninguém sabe quem criou o Bitcoin, porque é só um pseudônimo. A pessoa mesmo real, ninguém sabe quem criou. E esse desenho mostra mais informações também. Deu uma interferência.
Aí aqui nesse outro modelo, fala o que são, né, sobre sua transparência, sobre ser descentralizado, qual que é a diferença de Bitcoin para moeda tradicional, sobre seu vínculo global, como que elas são geradas, e são através de mineração. Tem o ecossistema global, para que serve também, e as vantagens, as desvantagens. Eu vou falar um pouco das vantagens, que, como eu disse anteriormente, né, a liberdade de pagamentos com rapidez, com menor taxa, segurança e transparência durante a movimentação. Mas também ele pode se tornar caro e lento se a rede enfrentar um congestionamento alto pela demanda das transações. E aí a sua diferença em relação às moedas tradicionais também está no fracionamento, que, tipo assim, a maioria das moedas nacionais, elas são divisíveis por 100. E no Bitcoin, não. A menor fração dele é chamada de Satoshi, em referência ao pseudônimo, né, do criador lá, e vale 0,000001 BTC. E o seu endereço ele pode ser compartilhado com qualquer pessoa que deseja enviar moeda, que seria aquele endereço lá que eu mostrei anteriormente. E aí tem uma característica que é do Bitcoin, que é começar pelo dígito 1. O que começar pelo dígito 1 é Bitcoin. Terminando aqui, esses são os números, né? São algumas informações relacionadas ao Bitcoin, que eu vou falar em seguida, mas para não poder perder tempo aqui. Mas vou falar tudo isso aqui. Atualmente, essa é a linha do tempo do Bitcoin desde que existe. E atualmente, esse ano de 2021, ele bateu uma alta de 63,503 dólares, mil dólares. E ele segue até onde vocês estão vendo o gráfico aí. Essa última atualização que eu fiz foi hoje de tarde. E esse dado eu tirei da CoinMarketCap. Depois vocês podem dar uma olhada lá para ver melhor, mas eu vou mostrar em seguida também aonde que é. Isso daqui são algumas corretoras brasileiras. Como eu disse que essas transações elas podem ser feitas por algumas empresas ou de pessoa por pessoa. E aí aqui a gente tem as corretoras, que é onde que tem o mercado, né? Lá você pode comprar Bitcoin, pode vender, pode fazer uma série de outras funções, empréstimos, muita coisa que se pode fazer numa corretora, dependendo de cada uma aqui. Aí tem a Foxbit, Brasil LX, Novadex, Mercado Bitcoin, a Binance, que para mim é a melhor, e Bitcoin Trade. E aí, para poder utilizar a moeda, tem que estar vinculado na corretora ou em alguma plataforma que possa movimentar criptomoedas. Aí aqui sobre as exchanges, né, que são plataformas de negociação que criam canais para facilitar as transações entre os participantes. É muito parecido com o sistema da bolsa que eu andei vendo, as exchanges, né? E aqui eu vou falar um pouquinho de DeFi, que são as finanças descentralizadas. É um conceito que abrange a tecnologia disruptiva, que remove a necessidade de intermediário. Então, existe um conceito para definir, né, o que essas finanças, de aplicações financeiras,
E as transações elas são feitas através dos smart contracts, que é conhecido como contrato inteligente, onde um código de computador auto-executável é desenvolvido para facilitar, efetivar, proteger as operações dentro dos blocos. E aí isso formaliza as negociações, né, sem precisar de agentes mediadores. Isso aqui é um túnel do tempo relacionado ao valor do Bitcoin, que em 2011 uma pessoa comprou uma pizza e pagou com 19 bitcoins. E atualmente um Bitcoin ele está custando 314.629 mil reais. E aí isso aconteceu em 2011. E aí, aproveitando que eu estou falando disso, eu vou falar do valor que ele também tem valor, assim como o dinheiro, né? Porque a pessoa comprou a pizza e tal. Então, ele tem durabilidade, ele tem portabilidade, fungibilidade, escassez, divisibilidade e reconhecibilidade. Que é com base nas propriedades da matemática, em vez de depender das propriedades físicas. E aí, sua principal característica que determina o seu valor é a lei de oferta e demanda. Ele tem a característica de escassez, que está limitada a 21 milhões de moedas, e ele é fundamental para apreciação e valorização de preço. Que no caso, mais pessoas, já que no caso, mais pessoas demandar, né, por ser escasso, o valor naturalmente sobe, que foi o que aconteceu. As pessoas que gastaram seus bitcoins antigamente, essa pessoa da pizza, por exemplo, ela não sabia que ia valorizar e comprou a pizza. O Bitcoin ele é uma moeda que não sofre nenhuma influência de política monetária, taxa de inflação e medidas voltadas ao crescimento econômico, fatores que normalmente influenciam no valor de uma moeda fiduciária. E ele também se difere de uma ação ou de um título, dado que não é uma corporação, mas ele é um protocolo independente e descentralizado. Os fatores que podem impactar no valor dele é o custo de produção, que é através do processo de mineração, que eu vou falar logo a seguir, as recompensas emitidas aos mineradores, quem faz mineração, para verificar as transações do blockchain, e o número de criptomoedas concorrentes, são as outras que existem no mercado, as exchanges que a negociam, no caso, exchange seriam aquela que eu mostrei, um exemplo que eu mostrei, aquela da Binance, regulamentos que regem sua venda, as regulamentações presentes em cada país e as governanças internas. Aqui, desse slide, mostra o processo de mineração, de como que funciona. São computadores que tem que ter alta capacidade de processamento e cuida de descriptografar as informações dos blocos. E aí é responsável por os mineradores, né, que fazem esse tipo de função dentro dessa economia, eles são responsáveis por checar as transações e resolver a criptografia para adicionar operações aos registros compartilhados em blockchain. E aí tem o fator de energia envolvido no processo de dados que é altíssimo, assim, e pode até invisibilizar a prática em alguns países. Atualmente, um dos países que mais minera Bitcoin é a China, mas tem crescido muito em outros países. E aí mostra o programa que eles utilizam, né, para isso, que tem o Micromine, que gera esse endereço de código.
Eles usam o microminer e aqui o validador que é o nice hash e o Zabbix server para ser o funcionamento do servidor. E aqui eles usam as imagens do gerenciador de tarefa para demonstrar a utilização, né, dos programas necessários. E, no fim, eles mostram o resultado do valor minerado em cada tecnologia. E o consumo de energia também é mostrado aqui. Eles fizeram teste em 2 tipos de hardware. Tem o 1 e o 2, que no caso tem essas diferenças aqui. Esse tanto de energia gerou esse tanto de satoshis. Ou seja, o hardware 2 ele teve um melhor desempenho aqui. E aí, eu vou falar um pouco da tecnologia, que é a Proof of Work versus a Proof of Stake. Possui umas diferenças, né, que é o seguinte. Oi. Oi. Ele voltou. Ele tá dando uns sinais estranhos, às vezes. Mas, tá. Parei nessa parte do Proof of Stake. Uma outra forma de poder explicar o blockchain é dentro do modelo do hash, né? Que é único. E aí, esse número identificador, ele é aplicado ao dado lá e ele é criptografado. E os blocos de transações, eles são marcados com um registro de tempo e impressão digital do bloco antecessor. O consenso do Bitcoin, ele é Proof of Work. Ou seja, ele é um protocolo de prova de trabalho que utiliza para prevenção de ataques cibernéticos. Ele foi preciso gerar um incentivo para atrair agentes econômicos que fossem dispostos a oferecer poder computacional para o processamento da informação da rede, que no caso seriam os mineradores. E o algoritmo do Proof of Work, ele gera uma força vendedora no mercado que pressiona os preços para baixo. E ele surgiu com uma tentativa de reduzir os efeitos dos ataques, utilizando as funções hash. E os incentivos para os mineradores é de gastar imediatamente as moedas que eles recebiam, né, no processo, para cobrir o custo de eletricidade, porque como é alto, né, então eles precisam gastar imediatamente. E já o Proof of Stake, ele é mais consenso de força acumuladora e aí gera uma pressão dos preços para cima. É um mecanismo de consenso que valida os blocos de transações e tem a definição de prova de participação. Ele não precisa de energia. No caso, esse mecanismo, né, ele não é o do Bitcoin. O do Bitcoin é o Proof of Work. Esse outro mecanismo, eles são mais relacionados às outras criptomoedas, altcoins. Eu vou falar um pouquinho delas a seguir. E os candidatos que validam os blocos do Proof of Stake, eles são incentivados a poupar as criptomoedas para participar das atividades de staking e consistir em congelar uma quantidade de criptomoedas que serve para validação de dados. E aí, um dos participantes ele é selecionado para validar um novo bloco de transação. Aí eu tinha falado que
tem as atividades de staking, né, relacionadas a isso, que é de congelar a quantidade de criptomoedas para fazer operação de validação. E staking é uma forma de viabilizar tanto a mineração de rede como o funcionamento dos aplicativos. Existem aplicativos relacionados a essas redes. E geralmente, quanto mais moeda e mais tempo, maior a probabilidade de ser selecionado para validar um novo bloco. Com isso receber um pagamento da criptomoeda nativa da própria rede. E aí entra aí o conceito das criptomoedas de segunda geração. Um exemplo que eu posso dar, para ficar mais fácil de entender, seria se um desenvolvedor ele deseja instalar um serviço numa dessas redes, ele precisa da criptomoeda nativa. E aí outros indivíduos, na qualidade de investidores e usuários dessa moeda, eles sabem disso e criam a expectativa de que a moeda ela vai continuar sendo demandada pelos desenvolvedores e pelos usuários de serviço. E aí, com isso, eles sentem-se mais confortáveis em poupar e utilizá-lo nas transações. E aí a âncora está criada. E também dentro disso, existem os empréstimos que são feitos em criptomoedas, corretores descentralizadas, tokens que representam ativos reais, como imóveis, obras de arte, eleições em redes blockchain, stablecoins e muitas outras existentes. Mas isso é uma das principais funções que tem dentro disso, né? Aí aqui eu vou falar de um exemplo de uma criptomoeda que é da segunda geração, que é a Cardano. Ela já se enquadra aí na stake pools, né? E os benefícios dela são presentes no ecossistema que dão informações de entradas importantes para os protocolos e influenciam o número de slots em que os pools têm a oportunidade de criar os blocos. E aí, dessa forma, os participantes eles entram num pool de staking e uma espécie de coletividade. E um grupo de stakeholders processam juntos as criptomoedas. E assim que funciona a forma de como o ecossistema dela é. A Cardano é um exemplo de uma criptomoeda que atualmente ela custa uns $2,20 e aqui ela bateu uma alta 9 de fevereiro, não, 2 de setembro, chegou a esse valor aqui. Então, tem muitos projetos envolvidos, né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, é todo o ecossistema da Cardano. Se vocês tiverem interesse em saber mais, tem esse site aqui. É um projeto bem massa. E eu não vou poder falar mais dela, porque o tempo está acabando. Isso daqui são as stablecoins. O que seriam as stablecoins, né? As stablecoins, elas são tipos de moeda digital que tem o objetivo primário de oferecer menor volatilidade de preços por ser atrelada a um ou mais ativos de reserva. Aí, ativos de reserva são ativos financeiros mantidos por bancos centrais ou organizações que classificam seu valor à sociedade. O principal objetivo delas é criar estabilidade entre pares de negociação de criptomoedas e negociações, diversificar portfólios para diminuir o risco devido à instabilidade do mercado, utilizar em transações diárias sem perda de confiança devido à perda de poder de compra, auxiliar na adoção de moedas digitais, formar um novo ecossistema financeiro,
auxiliar nas previsões de investimento, que minimiza a volatilidade atual do mercado de criptomoeda, e democratizar o acesso global a uma moeda estável e protege as que são afetadas pela inflação. Aí essas são os presentes atualmente, os principais presentes atualmente, né? Um exemplo rapidinho, tipo assim, essa daqui primeiro, por exemplo, tem muita gente que investe nela antes de fazer transações para adquirir uma outra criptomoeda. Por exemplo, eu quero adquirir Cardano. Essa. Às vezes, por ser uma moeda que não é tão volátil, as pessoas elas têm um valor dessa aqui primeiro para poder comprar essa aqui. E muitas das vezes é assim que funciona. Agora, Bitcoin e Ethereum, que são as principais, as que estão no topo, já se conseguem executar uma ordem na própria moeda. Tipo assim, eu, por exemplo, se você chegar com R$1 lá, vai demorar um pouco, mas se eu fosse entrar para comprar com uma stablecoin, ia ser muito mais rápido. Aproveitando que eu estou falando disso, eu vou mostrar aqui a CoinMarket, que é o sistema de onde está todas as moedas. Aqui, no caso, a gente tem a categoria das moedas, né? O ranking, que mostra o valor de mercado, tem tudo isso aqui, de cada uma delas, o volume de 24 horas, o suprimento circulante e referente aos últimos 7 dias. Aí que a gente tem Bitcoin, Ethereum, tem a Binance, que é a própria moeda da corretora, a Cardano no quarto lugar. Aí tem a Tether, que é stablecoin, que eu estava mostrando. Tem essa daqui, tem a Solana, tem Polkadot. Essa daqui também é outra stablecoin. Essa daqui eles chamam de shitcoin, que são moedas que não têm proposta, não tem projeto nenhum, é só influenciadas por momentos, assim, tipo, celebridades postam no Twitter e as pessoas vão lá e compram. Aqui tem essa stablecoin que ela faz conversões, tipo assim, se eu tenho Bitcoin, eu quero trocar por Ethereum, aí eu vou lá, uso essa aplicação para fazer essa conversão de uma forma bem rápida. Essa daqui eu não sei muito, essa Binance, essa também eu não sei muito, essa aqui também, ultimamente ela é uma criptomoeda muito boa, assim, tem subido bastante. Link, que é vinculado à rede de Ethereum, né? Então, ou seja, se Ethereum subir, essa sobe, porque é vinculada na rede dela. E assim como o Ethereum, que a segunda moeda da segunda geração, as outras também tendem a subir, né? Eu vou falar um pouco mais disso. Não vai dar tempo de falar disso, mas se eu tiver um outro momento, posso falar em relação às análises de alta de criptomoedas e outros detalhes relacionados a isso. Eu vou voltar aqui rapidão. Até qual o horário que eu vou, professora? Que você tem um tempo, você pediu para falar em 40 minutos, né? Você tem uma previsão aí de quanto tempo? Você tem uma previsão, Letícia, de quanto tempo? Eu acho que eu ia demorar mais. Eu tentei diminuir, mas não deu certo, não. Já tem 40 minutos que eu tô falando, né? Que eu entrei 8h50. Eu acho que eu pararia por aqui, então. Mas quantos minutos você gastaria para concluir? No máximo, uns 30. Já é demais. Acho que aí eu posso falar na próxima. Você, então, vai parar nesse ponto? Pode ser. Eu paro aqui no ponto das stablecoins. Eu finalizo aqui, porque a próxima que eu ia falar era da Ethereum. Aí eu posso finalizar aqui essa parte, e aí a próxima eu falo da Ethereum.
Pode ser? Pode ser. Tá. Esse slide aqui fala um pouco mais das stablecoins, que tem ali, né, o pagamento peer-to-peer e tem uma racionalização recorrente, onde você pode fazer pagamento de ponto a ponto e é bem mais fácil com as stablecoins. E você pode utilizar como em contratos inteligentes para fazer pagamento automatizado. Aqui tem a moeda cotidiana, né, que você pode usar como moeda comum, uma moeda fiduciária totalmente legal. Elas são como dinheiro digital, aí você pode usar para fazer pagamentos online. Tem as remessas acessíveis extremamente rápidas, que se envia remessas para o exterior, é muito mais fácil, elas são muito rápidas e ela tem o mesmo valor que qualquer dinheiro. Igual eu te falei, quando você vai comprar uma criptomoeda, se você for comprar no real, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, vai demorar mais do que se eu fosse comprar com o uso da stablecoin, de alguma stablecoin. E tem um nível adicional de segurança por choques de câmbio, por elas serem estáveis, não tem como se preocupar com esses choques que tem enquanto se investe. E uma diferença em relação às outras criptomoedas é que os valores quase não tem flutuação. E por último, a troca de criptomoedas de forma estável, né? E elas melhoram as trocas globais sem riscos adicionais ou regulamentação desnecessária. Aí tudo isso aqui são as aplicações do mundo real das stablecoins. E é isso, assim, vou finalizar por aqui. Se vocês quiserem, posso falar o restante no próximo encontro. E aí eu falo da Ethereum, que é a segunda criptomoeda mais popular atualmente.